tecnologia de Massachusetts. Um matemático chamado Edward Lorenz estava monitorando seu último projeto, seu mais recente projeto. Um supercomputador que provavelmente hoje caberia no nosso bolso, mas na época era uma parafernália incrível, numa sala inteira, conseguia calcular milhões de dados por minuto. O Lorenz tinha construído um simulador do clima. Era como se várias sequências numéricas descrevessem situações de clima. Para quem não soubesse ler, eram só sequências numéricas. Para quem soubesse ler, cada sequência daquela dizia se estava um dia ensolarado, com uma brisa leve, se estava um dia de tempestade terrível, com vento muito forte. Tudo descrito em sequências numéricas que faziam simulações de se o clima está assim agora, como é que ele vai estar depois? Se ele estava assim depois, como é que vai estar depois? O sonho por trás desse projeto do Dr. Lorenz, esse matemático chamado Edward Lorenz, era, primeiro, a previsão do tempo, algo que nós usamos muito hoje, né? Temos em todos os telejornais hoje uma seção para previsão do tempo. Vai nos dizer se amanhã vai fazer sol, se amanhã vai chover, se no fim de semana vai fazer sol, vai chover, vai ventar, não sei o que, etc. Mas por trás desse sonho da previsão do tempo, estava um sonho ainda mais ambicioso, que hoje para nós soa até assim megalomaníaco, despropositado, fora da realidade. Mas que em 1961, quando o Lorenz estava lá monitorando esse seu projeto, nos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, o sonho de prever o clima estava mais atrelado ao sonho de controlar o clima. A ideia era que se pudesse controlar o clima, portanto, prevendo que haveria uma tempestade amanhã, desfazer essa tempestade, colocar um dia ensolarado, se fosse um dia de um grande evento nacional, se fosse um dia de feriadão, para as pessoas poderem viajar. E, claro, muito mais que isso, havia um interesse militar forte nessa coisa da previsão e controle do tempo. Imagina lançar uma tempestade ou um furacão devastador sobre um país inimigo e ganhar a guerra sem disparar um tiro. Esse era o sonho militar de controle do tempo, do clima. Bem, numa manhã de inverno, nebulosa, dizem, o Lorenz estava lá monitorando o seu projeto e ele, antes de tomar um café, ele estava doido para tomar um café. Antes de buscar o café, ele quis repetir uma sequência que ele já tinha feito no computador. Então ele colocou lá os dados iniciais de uma determinada sequência, digamos assim, como ficaria o clima num dia inteiro numa determinada cidade. A sequência inicial era 0,506127. A sequência que foi feita inicialmente foi essa. Ele, com pressa de tomar o café dele, de buscar o café, ele falou, vou abreviar esse troço, e lançou assim, 0,506. Ele pensou assim, uma diferença de 1 para 1000 não vai fazer diferença nenhuma. No máximo, assim, uma brisa, uma nuvem a mais no céu que está nublado, uma coisa absolutamente insignificante, uma diferença de 1 para 1000. Então ele lançou lá 0,506, abreviou a sequência inicial, foi buscar o café dele. Quando ele voltou com o cafezinho na mão e foi ver no que aquela sequência tinha resultado, ele levou um susto. Assim, o que aconteceu ali acabou provocando uma verdadeira revolução na nossa maneira de compreensão da natureza, do universo e da vida. O Lorenz viu que, com aquela pequena diferença de 1 para 1000, a sequência seguinte ia começando muito parecida, mas começava a se diferenciar, e um tempo depois ela estava completamente diferente da sequência original. O que significa que uma diferença mínima
aparentemente insignificante de 1/1000 gerou um efeito gigantesco, absolutamente imprevisível diante da informação que você tinha inicialmente. Lorentz ficou fascinado com isso e ele mergulhou no estudo dessa dinâmica, né? Como é que funcionava esse troço que, com uma diferença de 1/1000, gerava um efeito devastadoramente diferente e absolutamente imprevisível lá na frente. Estava lançada aí, né, a base, a semente daquilo que viria a ficar conhecido como efeito borboleta, porque o Lorentz diz assim: é como se o bater de asas de uma borboleta no Brasil gerasse um furacão tempos depois no Texas. Então, o tal efeito borboleta é isso. Tem um filme maravilhoso, né, com Ashton Kutcher, que é justamente um mapeamento do que pequenas circunstâncias que se modificam gerariam de efeito absolutamente diferente lá na frente da vida do personagem. As sequências são uma porcaria, mas o primeiro com Ashton Kutcher é excelente. O efeito borboleta é assim a imagem principal, né, daquilo que também ficou conhecido depois como teoria do caos. A teoria do caos foi um marco do século XX e um marco numa certa mudança, uma certa transformação na nossa visão sobre a natureza, o mundo e a vida. A gente tende a achar que caos quer dizer desordem, pura aleatoriedade, que as coisas acontecem do nada, sem nenhum tipo de determinação, sem nenhum tipo de ordem. Na verdade não é isso, na verdade é bem o contrário. Né? Assim, sistemas caóticos, eles são bastante determinados, bastante determinísticos, com a seguinte peculiaridade. Sistemas caóticos, na definição real, técnica, são sensivelmente dependentes das condições iniciais. Caos quer dizer dependência sensível das condições iniciais. O que significa isso? Significa que por mais que você mapeie as condições iniciais de um sistema caótico, as mínimas variáveis que você não consegue mapear, como ele é sensivelmente dependente a todas essas variáveis, as grandes e as pequenas, as mais mapeáveis e as menos mapeáveis, lá na frente o resultado será absolutamente imprevisível. Você não tem como ter uma previsibilidade de longo prazo de um sistema caótico. Ele é sensivelmente dependente das condições iniciais. O que quer dizer que pequenas variáveis geram efeitos gigantescos lá na frente. Bem, o clima é um sistema caótico. O Lorentz descobriu ali com esse experimento que aquele sonho de Guerra Fria, de controle total do tempo, do clima, era absurdo. Era uma fantasia impossível de poder absoluto. Porque por mais que você colocasse sensores espaçados apenas 15 centímetros um do outro, para o lado e para cima, ao redor de toda a atmosfera, as pequenas variáveis não mapeáveis entre um e outro sensor, a longo prazo, produziriam efeitos absolutamente imprevisíveis. Ou seja, é absolutamente impossível uma onisciência universal aos moldes do que, há muito tempo atrás, um grande cientista chamado Laplace tinha pensado. Laplace, como um cientista vivendo ali o boom da ciência moderna, ele chegou a imaginar o seguinte: se alguém, em algum dado momento, conhecesse a situação atual, todas as variáveis da situação atual do universo, ele conheceria tudo o que foi no passado e toda a situação do universo no futuro. Se tornaria absolutamente onisciente, porque com a previsibilidade das leis da física e das leis do movimento, né, que eram absolutamente consideradas absolutamente perfeitas, né, conhecendo as variáveis de um
de um determinado momento, você poderia descobrir como foi, onde estavam todas as coisas, como funcionaram todas as coisas no passado e como estarão, como serão todas as coisas no futuro. Isso ficou conhecido como o demônio de Laplace, o sonho de uma inteligência onisciente através da própria possibilidade de conhecimento e aplicação das leis da física nos moldes newtonianos. Assim. Mas o que Lorentz descobriu é justamente que isso é impossível, né? Porque as mínimas variáveis que se desconsidera, e não dá para mapear todas as variáveis, pensem bem, senão o mundo se tornaria um grande mapa e não teria mais, né, entre mapas o que mapear. Como não dá para mapear todas as variáveis, os efeitos a longo prazo são imprevisíveis. Então, o clima é um sistema caótico. As variações atmosféricas são um sistema caótico. Por isso que a previsão do tempo, embora muitas vezes acerte assim, para amanhã, para depois de amanhã, para o próximo fim de semana, já fica bem arriscado. Mas é impossível que ela te diga como vai estar o clima no dia 23 de novembro daqui a 2 anos. Não faz o menor sentido uma previsão do tempo desse tipo. Entende? É por isso que muitas vezes, mesmo a curto prazo, a moça ou o rapaz do tempo, do jornal, diz que vai chover, aí tu leva o guarda-chuva e não chove droga nenhuma. Ou diz, não vai chover, dia aberto, ensolarado, você sai de boa, sem guarda-chuva, sem capa, cai uma tempestade de noite, te pega de surpresa. Bem, o que isso tem a ver com a gente? Nós também somos sistemas caóticos. Nós também somos sensivelmente dependentes das condições iniciais. Quer dizer que para nós também, pequenas variáveis não mapeadas e a princípio consideradas insignificantes podem gerar efeitos gigantescos lá na frente. Isso tem algumas implicações bastante interessantes e talvez um pouco perturbadoras para a nossa maneira de compreender a nossa própria vida. Em primeiro lugar, a história que conta a nossa vida, a história que a gente conta da nossa própria vida para nós mesmos e para os outros, a fim de dizer assim, quem somos nós, como chegamos até aqui, ela é no mínimo problemática, assim, que a gente tende a contar uma história que é linear e vem de grandes eventos em grandes eventos e que tem a gente como ser racional, consciente, capaz de dirigir a nossa própria vida no controle dos processos, dos eventos, das grandes decisões que nos levaram de grande evento a grande evento. A gente fala, não, eu fui estudar em tal faculdade, aí dessa faculdade eu entrei em tal emprego, eu conheci tal pessoa e fiquei com tal pessoa, eu fiz isso e fiz aquilo. Então, como se a coisa fosse linear de grande evento em grande evento e tivesse sempre um centro de decisão, um centro de comando regendo todo o processo. Mas se nós somos sistemas caóticos, entram muitas variáveis aí que a gente não considera, não mapeia, muitas vezes não conhece, não sabe quais são, mas que fizeram um efeito danado na construção desses grandes eventos que são como marcos da nossa grande história de vida. Então assim, eu posso dizer, eu entrei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, eu fui fazer História, isso é um marco da minha vida, eu decidi isso, né, tá lá como um grande evento da minha história. Até porque eu segui uma carreira na universidade, hoje sou professor universitário, então isso é meio que um polo atrator da minha história. Mas, assim, por que eu entrei justamente na UERJ-FFP? Na época, eu, assim, meio adolescente, recém saído da adolescência, tudo que eu queria era ser rockstar. Eu só queria ser rockstar, queria tocar guitarra, cantar na minha banda e tal. Não queria fazer faculdade. Já tinha tentado faculdade no ano anterior, tentei para comunicação, jornalismo, comunicação, aquela publicidade,
não passei, eu não estudava muito. Também as provas de vestibular foram, nesse primeiro ano que eu tentei, foram logo depois da morte de um tio muito querido. Talvez isso tenha me atrapalhado, talvez não, mas o fato é que eu não passei. Chegando no ano seguinte, uma conhecida do meu pai, sabe-se lá por quê, comentou com ele sobre a existência da UERJ de São Gonçalo, que tinha curso de formação de professores, que tinha história e eu supostamente gostava de história. Meu pai resolveu falar isso comigo, eu resolvi ir lá tentar fazer, acabei passando e fui fazer lá. No mesmo ano, inclusive, eu passei na UF em estudos de mídia, algo que uma pequena variável que poderia ter levado minha vida para um lugar totalmente diferente. Por que eu não fui fazer estudos de mídia e fui fazer história na UERJ de São Gonçalo? Não sei, mas veja que o fato de eu ir ter feito história na UERJ de São Gonçalo tem a ver com uma conhecida do meu pai. Como é que essa conhecida do meu pai ficou sabendo da existência da UERJ de São Gonçalo? Não faço a menor ideia. E, no entanto, essa é uma variável chave que me levou para um grande evento da minha vida, que é ter ido estudar na UERJ de São Gonçalo, que hoje constrói, assim, é um marco importante da minha carreira, das amizades que eu tenho, do casamento que eu tenho. Eu conheci minha esposa na UERJ de São Gonçalo. E se eu não tivesse ido para lá? Também encontrei minha esposa lá porque ela se adiantou um ano no colégio. É uma pequena variável que não tem nada a ver com nada. Mas ela adiantada um ano, entrou na UERJ de São Gonçalo no mesmo ano que eu, a gente estudou na mesma turma, nos mesmos períodos, criamos toda uma proximidade. Então, na grande história que a gente conta na nossa vida, tem uma série de pequenas variáveis insignificantes que tem tudo a ver com os rumos que a gente tomou, com as direções e os sentidos que nossa vida tomou, né? Isso quer dizer basicamente que a história da nossa vida, que a gente conta pra gente e pros outros, é cheia de edições, cheia de efeitos especiais, que faz parecer que a coisa foi linear, de grande evento em grande evento, e com um centro de comando e de decisão, tomando as decisões a cada passo. Quando, na verdade, é uma miríade, uma teia, uma rede de circunstâncias, algumas muito visíveis e muito grandes, outras mínimas, insignificantes, algumas muito próximas, algumas muito distantes nessa rede, mas que fazem uma composição que nos colocam num certo rumo e numa certa direção, que quando a gente vê, a gente já está lá, né? Então, assim, a real é que a gente não conhece a nossa própria história tão bem quanto a gente acha que conhece. A gente não tem o domínio sobre o nosso próprio passado. Isso é um ponto interessante e meio perturbador de ser um sistema caótico. O segundo ponto diz respeito ao nosso próprio presente, né? Se a coisa funciona dessa forma, se nós somos sensivelmente dependentes das condições iniciais e não conhecemos todas as nossas condições iniciais são todas as circunstâncias que estão determinando nossa vida, nosso comportamento, nosso entorno em determinado momento. Nós não conhecemos todas essas circunstâncias. Logo, nós não temos como controlar tudo o que nos acontece, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos. Não há como controlar tudo, né? Não há, simplesmente não há. Porque por mais que eu tente controlar, eu trabalho com circunstâncias em geral macro, que são muito visíveis e muito presentes para mim, e tento interferir nelas a fim de controlar meu próprio destino nesse momento. Porém, eu não conheço uma série de pequenas circunstâncias, que são pequenas variáveis, que estão atuando diretamente naquele momento, na minha vida, no meu entorno, e que daqui a algum tempo vão gerar fatalmente vão gerar uma resultante fora da minha possibilidade de previsão. Logo, eu estarei tentando controlar, mas
sempre tendo me escapado uma série de circunstâncias que são importantíssimas naquele momento. Que são, tudo bem, a princípio insignificantes, mas nos seus efeitos se mostrarão importantíssimas. Então não dá para controlar tudo, né? O outro elemento muito interessante de ser um sistema caótico, já meio que falei nesse último, mas é assim, nossa vida é, a longo prazo, absolutamente imprevisível. Aquele adolescente rockstar, que queria ser rockstar e tal, nunca imaginou que ia estar hoje dando aula de filosofia em universidade, escrevendo livro de filosofia, gravando vídeo de filosofia. Não tinha a menor ideia, né? Nenhum de nós tinha a menor ideia de que ia estar em abril de 2020 confinado em casa, vivendo uma quarentena por conta de um encontro improbabilíssimo entre um pangolim e um morcego num mercado de carne de animais em uma cidade remota da China que ninguém conhecia. Essa pequeníssima circunstância variável lá do outro lado do mundo, que ninguém tinha a menor ideia que estava acontecendo, teria um impacto gigantesco na vida de todo mundo. Hoje estamos aqui, confinados em casa, numa quarentena em meio a uma pandemia mundial. Quem tinha previsto isso? Ninguém. Então a gente não tem como prever o rumo das nossas vidas. Não inteiramente. Mas a médio, curto prazo dá para ter uma ideia lógica, médio. Mas a longo prazo é impossível. Então, quer dizer, a gente gasta muita energia tentando entender como foi exatamente que a gente chegou até aqui. E fica naquele exercício neurótico, né? Se não tivesse acontecido tal coisa, talvez eu tivesse em tal lugar. Se tivesse acontecido tal coisa, talvez eu tivesse em tal lugar. Como aconteceu isso, hoje eu vim chegar até aqui. Isso é falso, né? Falso. É um monte de edição e efeito especial nessa história. Tem muita coisa aí que a gente simplesmente não conhece, não sabe, não tem como saber. O que importa é que a gente está aqui, chegou aqui. O que se faz com isso? Com esse aqui agora, nessas circunstâncias que dá para ver. A gente também gasta muita energia tentando controlar tudo. Dá para controlar tudo. Se nós somos sistemas caóticos, e nós somos, não dá para controlar tudo. A gente também gasta muita energia tentando prever tudo. Não, se eu fizer tais coisas agora, daqui a 30 anos minha vida vai estar assim, daqui a 25 anos eu vou estar não sei onde, daqui a 10 anos. Não sabe. A gente não sabe. Não tem como saber. Então tudo bem, claro, faz parte, fazer planos, projetos, pensar o futuro, faz parte. Mas sem virar escravo de um projeto de longo prazo que determina inteiramente a nossa existência e a gente não faz a menor ideia se vai acontecer ou não, né? O nosso caso ainda é mais curioso do que o clima, porque nós somos sistemas caóticos de segunda ordem. O que significa ser um sistema caótico de segunda ordem? É que nós somos diretamente influenciados pelas previsões que se fazem a respeito da nossa trajetória. Se o rapaz ou a moça do tempo fala no telejornal, vai chover, o clima não está nem aí. Se tiver que chover, vai chover, se não tiver que chover, não vai chover. Agora, se alguém fala pra gente, não entra nessa faculdade não, que você vai passar fome. Você tem que arrumar um bom emprego que pague bem na vida, isso é resolver sua vida. Você não vai conseguir carregar esse móvel escada acima aí nos 5 andares que vão até o seu apartamento. Isso influi diretamente no que a gente vai fazer. Não sei como. Pode ser que alguém me dizer, não vai fazer essa faculdade, me leve a repensar, não vou mesmo. Ou então pode dizer, agora que eu vou fazer sim, que se dane.
não vai carregar esse móvel escada acima. Pode ser o incentivo que eu não tinha antes para dizer, não, agora eu vou carregar sim, que se dane. Então, a gente é um sistema caótico de segunda ordem, que tem essas implicações, o que tem essas implicações bem interessantes e bem perturbadoras ao mesmo tempo. Mas sim, a implicação mais interessante, sem dúvida, é a seguinte: se a nossa trajetória é composta por uma miríade, por uma infinidade de circunstâncias que se entrelaçam e vão se afetando e se modificando e compondo, né, rumos e trajetórias e sentidos para a nossa vida, isso garante, né, que cada um de nós é absolutamente singular. Cada um de nós é efeito do encontro de circunstâncias, muitas circunstâncias, cujo encontro é improbabilíssimo, mas ainda assim elas se encontraram, se entrelaçaram, compuseram novas configurações de circunstâncias e foram construindo para nós uma trajetória única, única. Por isso que por mais que você tenha, sei lá, irmãos gêmeos, que portanto partilham uma boa gama de circunstâncias biológicas, criados na mesma casa, pelos mesmos pais, no mesmo bairro, no mesmo tempo, no mesmo lugar, estudando na mesma escola, tendo os mesmos professores, mesmo assim, a vida de cada um deles vai tomar rumos absolutamente diferentes, sendo cada um deles absolutamente singular. Porque por mais que eles compartilhem grandes grupos de circunstâncias macro, visíveis, aquelas pequenas variações, aquelas pequenas circunstâncias não mapeáveis nem por eles mesmos, quanto mais pela gente que olha de fora, vão construir para cada um sentido, um caminho, uma trajetória, uma vida, uma existência absolutamente singular. E isso, a singularidade absoluta de cada um tem uma beleza incalculável.